Sente que não consegue ouvir Deus? Veja como o Salmo 46:10 pode mudar sua intimidade com o Espírito Santo hoje. O ruído que bloqueia a voz de Deus. Você sente que Deus está em silêncio? Que por mais que sua boca ore, seu coração espera e a mente permanece inquieta? Pare por um momento e observe. Não é só o barulho do mundo lá fora que te impede de ouvir. É o caos dentro de você. A alma que já foi feita para escutar a voz do Espírito Santo tornou-se refém de sons, pensamentos, distrações que sobrecarregam. E nesses momentos, a voz de Deus se torna distante. Não porque ele se calou, mas porque a sua escuta perdeu terreno. Imagine uma sala cheia de estática, sinal fraco, ecos confusos. Mesmo que o transmissor esteja funcionando, a mensagem não chega. É exatamente assim quando o Espírito Santo quer falar e nós persistimos no barulho da pressa, na ansiedade de resolver tudo sozinhos, no hábito de buscar respostas fora do céu. O salmista disse: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46:10. Mas poucos percebem que o aquietai-vos não é um convite à passividade morna. É um chamado à rendição radical, à postura de escuta que muda tudo. E se eu dissesse que o momento mais decisivo da sua vida está neste silêncio intencional, que a maior mudança não será visível primeiro, mas interior. A maior vitória não virá primeiro no externo, mas na sua alma. Essa decisão, a decisão de mudar sua forma de ouvir, pode redefinir o padrão de todas as escolhas que você fizer a partir de agora. Porque quando você decide ouvir o Espírito Santo em vez de reagir ao mundo, suas escolhas deixam de ser fruto da pressa, do medo, do desejo de autoafirmação e se tornam expressão de sabedoria, clareza e paz. Hoje, eu te convido a fazer essa escolha. Não apenas desejar ouvir, mas decidir ouvir. Não apenas acreditar que Deus quer falar, mas posicionar-se para ouvir. A voz do Espírito não opera no tumulto, opera na quietude onde você reconhece: sei que sou eu o Senhor, e tu és o meu filho ou filha. Essa intimidade transforma decisões aparentemente triviais em oportunidades eternas. Escolhas de rotina se tornam encruzilhadas de destino, e vidas que pareciam estagnadas começam a andar sob o sopro do céu. Se você está cansado de clamar e não perceber a resposta, se está farto de seguir planos humanos e ainda se sentir vazio, se a dúvida se tornou companhia constante, permita que este vídeo te conduza a outra realidade, um silêncio que não paralisa, mas desperta, uma escuta que não espera, mas age, uma intimidade que não é superficial, mas profunda. A decisão que te convido hoje não é mais uma meta, é uma postura. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas palavra para ler, é vida para assumir. Respire fundo. A mente precisa se aquietar para que o espírito se reanime. Permita-se pausar, permita-se ouvir. Hoje começa uma nova jornada. A voz do Espírito Santo quer falar contigo e você decide ouvi-lo. Você está disposto? O grito interno do cansaço espiritual moderno. Vivemos em uma geração saturada de informação e esgotada de direção. Cada notificação no celular grita por atenção. Cada problema exige uma resposta imediata. Cada voz, opinião ou algoritmo parece dizer o que você precisa fazer, pensar ou sentir. E no meio desse ruído todo, a alma grita. Mas o grito dela não é sonoro. É vazio. É um cansaço que não se cura com sono. É uma exaustão que não se resolve com férias. É um vazio que não se preenche com distrações. Porque o que está faltando não é mais estímulo. É silêncio. Não é mais movimento. É direção. Não é mais gente falando. É o Espírito Santo orientando. O grito interno do cansaço espiritual começa silencioso. Primeiro, as orações ficam mais automáticas. Depois, o devocional se torna uma tarefa. A comunhão vira uma obrigação.
até que, sem perceber, sua fé se torna funcional e não relacional. Você continua fazendo as coisas de Deus, mas perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A alma está cansada não apenas por causa do pecado ou das lutas externas, mas por causa da sobrecarga interna. Porque tentar viver guiado por Deus, sem parar para ouvir Deus, é como tentar navegar em alto mar com o leme quebrado. Essa exaustão se manifesta de várias formas. Dúvidas constantes que corroem a paz, sensação de estar sempre um passo atrás, reações impulsivas seguidas de arrependimentos profundos, falta de clareza nas decisões mais simples e, por trás disso, tudo está um coração que precisa, mais do que qualquer coisa, de restauração pela presença do Espírito. O que muitas pessoas não percebem é que o cansaço da alma não se resolve com novas atividades espirituais, mas com a prática do esvaziamento. Esvaziar o ego, esvaziar o controle, esvaziar a necessidade de ter todas as respostas agora. A alma precisa parar. E não parar no sentido de desistir, mas no sentido de reposicionar-se. O Salmo 46:10 não diz acelere e decida. Ele diz, aquietai-vos e sabei. Porque só na quietude é que a revelação acontece. Só na pausa é que o Espírito tem espaço para se manifestar. Só no silêncio intencional é que a direção divina se torna audível. Esse cansaço que você sente pode ser, na verdade, o convite de Deus para um novo nível de intimidade com Ele. Um chamado para desacelerar por dentro, para abrir mão do controle, para admitir que você não precisa fingir que está forte, quando na verdade está exausto. Porque é nesse lugar de vulnerabilidade espiritual que o Espírito Santo mais age. Não é quando você está mais produtivo, mas quando está mais rendido. Agora, respire. Pergunte-se, qual é o som que mais ocupa minha alma hoje? É a voz de Deus? Ou o ruído da correria, da comparação, da autopressão? Está pronto para trocar o cansaço por direção, a ansiedade por sabedoria, o barulho por revelação? Se sim, continue comigo. O próximo passo é essencial para essa jornada de transformação. Salmo 46:10 como chave de libertação e intimidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras não são apenas consolo para momentos de angústia. Elas são um chamado à mudança de mentalidade, um rompimento com o padrão agitado do mundo, um código espiritual que abre acesso a uma dimensão mais profunda de intimidade com o Espírito Santo. O Salmo 46:10 é uma chave. Mas como toda chave, ele só tem efeito se for usada. E nesse caso, o uso não é recitar, é viver. Não é repetir, é praticar. Não é decorar, é se submeter ao convite divino que ele carrega. Para entender o poder desse versículo, precisamos compreender seu contexto. O Salmo 46 é um cântico de confiança em meio à guerra. O salmista declara que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O ambiente descrito é de caos. Montes se abalando, águas rugindo, nações em tumulto. E mesmo assim, em meio a essa atmosfera de conflito e desordem, Deus não ordena correr, nem lutar mais forte. Ele ordena aquietar-se. É quase paradoxal. Quando tudo está em movimento, o Espírito chama ao repouso. Quando tudo grita, ele sussurra. Quando tudo exige ação, ele propõe rendição. Aquietar-se é um ato espiritual de fé. É admitir que, por mais que você queira controlar tudo, há um Deus que governa acima de todas as coisas. É parar não porque está tudo resolvido, mas porque você confia em quem vai resolver. É cessar as vozes externas e internas para dar espaço à única voz que realmente importa, a do Espírito Santo. O sabei que eu sou Deus só vem depois do aquietamento, porque só quem se cala diante do trono pode ouvir o Rei. O que te impede hoje de aquietar-se? Ansiedade pelo amanhã?
Medo de perder o controle? Dúvidas sobre o que Deus vai fazer? Esse versículo te confronta diretamente. Enquanto você continuar tentando resolver pela força da carne, a voz do Espírito continuará abafada. O Salmo 46:10 é uma convocação a trocar a reatividade pela rendição, o desespero pela confiança, a correria pelo descanso no Espírito. E aqui está o segredo mais transformador. A quietude não é ausência de ação, é ação com propósito, com direção, com paz. Quando você se aquieta, Deus se move. Quando você entrega, Ele assume. Quando você desarma o coração, Ele entra com poder. O Espírito Santo não invade, Ele é convidado. E a quietude é o convite mais poderoso que você pode fazer. Portanto, medite, reflita. Você está vivendo sob a agitação do mundo ou sob a paz do Espírito? Está tomando decisões com pressa ou com direção? Está reagindo ao caos ou respondendo à voz de Deus? O Salmo 46:10 não é apenas um versículo para decorar. É um estilo de vida para adotar. E se você decidir hoje aplicar essa verdade, sua intimidade com o Espírito Santo será restaurada, fortalecida e aprofundada. Agora que você compreendeu o poder espiritual contido nessa chave bíblica, prepare-se. O próximo passo irá revelar por que, mesmo com a palavra em mãos, ainda nos sentimos distantes da voz de Deus. O falso silêncio de Deus, quando Ele fala, mas não ouvimos. Quantas vezes você já disse, Deus não me responde? Quantas vezes, em meio a decisões importantes, dilemas pessoais ou tempestades emocionais, você se sentiu como se estivesse falando com o vazio? Mas e se a verdade for mais desconfortável do que imaginamos? E se Deus está falando e nós é que não estamos ouvindo? O problema não é a ausência da voz divina, mas o bloqueio da percepção espiritual. O que chamamos de silêncio de Deus, muitas vezes, é o eco da nossa própria surdez espiritual. É a interferência dos ruídos emocionais, das feridas não tratadas, dos pecados tolerados, das distrações alimentadas. E mais do que isso, é o resultado de um coração que quer respostas sem se render ao processo da escuta. Deus fala. Ele sempre falou. Desde o Éden, sua natureza é comunicadora. Ele falou com Moisés do meio da sarça, com Elias em um sussurro, com Jesus em meio às multidões e com você no íntimo do seu espírito. Mas se você espera que ele grite para ser ouvido no meio da sua correria, vai continuar frustrado. O Espírito não compete com o caos. Ele se manifesta no silêncio da rendição. O falso silêncio de Deus é frequentemente consequência de uma fé que quer controle. Oramos pedindo direção, mas queremos que ela venha no nosso tempo, do nosso jeito, com a clareza que não exige fé. Oramos para que Deus fale, mas sem disposição para obedecer ao que Ele disser. Queremos conforto, não confronto. E quando a resposta divina exige renúncia, santificação ou paciência, chamamos isso de silêncio. Mas não é silêncio, é direção ignorada. Há também outro fator silencioso, porém letal, a religiosidade. Ela nos ensina a decorar versículos sem discernir a voz que os inspirou, a executar rotinas espirituais sem comunhão com o Espírito, a viver a forma sem o fogo. E aí, mesmo frequentando cultos, orando, lendo a Bíblia, seguimos surdos. Porque a religiosidade é barulhenta na superfície, mas surda na essência. Se você sente que Deus está em silêncio, antes de reclamar, pergunte: o que dentro de mim está gritando mais alto do que Ele? Onde estou buscando conselhos? Na palavra ou nas redes sociais? Com quem estou compartilhando meus dilemas? Com o Espírito Santo ou com quem não tem temor de Deus? Será que não estou ouvindo porque, na verdade, não estou disposto a obedecer ao que Ele já falou? É hora de redefinir o que chamamos de silêncio. Em vez de ausência, veja como um convite. Em vez de punição, veja como preparação.
Em vez de vazio, veja como espaço para algo novo nascer. Deus não precisa repetir o que já falou com clareza. Ele não grita para competir com suas distrações. Ele não vai invadir um coração que está trancado pelo medo, orgulho ou incredulidade. O Espírito Santo fala, mas em outra frequência. O problema não é que o Espírito Santo esteja em silêncio. O problema é que estamos sintonizados em uma frequência errada. A voz do Espírito não opera no mesmo canal das vozes que dominam o mundo. Ela não compete com o barulho das redes sociais, não se mistura com o frenesi das opiniões humanas, nem se submete à urgência artificial da nossa cultura. O Espírito fala, mas fala em outra frequência, e só quem tem os ouvidos espirituais ajustados pode ouvir. Jesus declarou em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Esse não é um privilégio para poucos, é uma promessa para todos os que andam com Ele. Se você é filho, tem acesso. Se você crê, pode discernir. Mas há uma condição implícita. Para ouvir, é preciso estar em sintonia. E como se ajusta a frequência do Espírito? Primeiro, com santidade. O pecado é uma interferência que distorce o sinal. Não porque Deus deixa de falar, mas porque o coração endurecido não consegue interpretar o que Ele está dizendo. A frequência da carne grita exigência, pressa, justificativa. A frequência do Espírito sussurra verdade, direção, propósito. Quando você limpa o coração, a sintonia se ajusta. Segundo, com entrega. Muitos querem ouvir Deus apenas para confirmar seus próprios planos. Mas o Espírito não é cúmplice da nossa vontade. Ele é guia para a vontade do Pai. E se você quer discernir a voz do Espírito, precisa estar pronto para dizer: "Fala, Senhor, o teu servo ouve e obedece." O Espírito fala com quem se submete, não com quem apenas consulta. Terceiro, com tempo de qualidade. Deus não é um botão que se aperta para obter resposta instantânea. Ele é um Pai que quer comunhão. A frequência do Espírito se capta na intimidade, na repetição de momentos de oração, na constância da palavra, na fidelidade do jejum, na disciplina do silêncio. É nesse lugar secreto, longe da agitação, que a frequência se estabiliza e a voz se torna clara. Romanos 8,14 também revela um mistério precioso, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito guia, ele direciona, ele fala, mas guia aqueles que andam, não os que ficam parados na indecisão, nem os que correm à frente sem consultar. Ser guiado é estar em movimento, mas um movimento em submissão. E nesse caminhar, a voz do Espírito se torna a bússola mais precisa que você pode ter. Você tem vivido buscando sinais externos ou está disposto a desenvolver ouvidos espirituais? Está mais atento ao que Deus já disse na palavra ou mais ansioso por revelações que apenas confirmem o que você quer ouvir? O Espírito Santo não é um mensageiro de desejos. Ele é o condutor do propósito eterno, o silêncio como ambiente de revelação espiritual. O silêncio que tanto nos incomoda pode ser, na verdade, o cenário escolhido por Deus para as revelações mais profundas. Vivemos em uma cultura que idolatra o barulho. Música constante, notificações, debates, conteúdos sem fim. Nossos sentidos foram treinados para estímulo incessante. E por isso, quando tudo silencia, sentimos desconforto. Mas, aos olhos do céu, o silêncio não é ausência, é preparação. É nesse lugar que o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar com precisão. O silêncio não é um castigo, é um altar. E o Salmo 46:10 nos lembra: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Não é apenas um convite à tranquilidade emocional. É uma ordem espiritual. Deus está dizendo: desça do controle, pare de tentar entender tudo, suspenda suas tentativas humanas e me reconheça.
A revelação só se manifesta quando paramos de lutar com nossas próprias forças e nos rendemos à presença. Elias, o profeta ousado, viveu isso de forma marcante. Após enfrentar os profetas de Baal, caiu em profunda angústia e fugiu para o deserto. No Monte Horebe, buscou ouvir Deus. E veio o vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus também não estava ali. Em seguida, fogo, mas ainda assim, nenhum sinal de Deus. E então, um sussurro suave, quase imperceptível. E naquele som tranquilo, Elias discerniu a presença do Senhor. O silêncio não era vazio, era voz. Jesus, antes de grandes decisões e confrontos, retirava-se para lugares solitários. No deserto, ele silenciou a carne para ouvir o Pai. No jardim do Getsêmani, em angústia, ele se curvou em silêncio de rendição. A quietude espiritual precede a manifestação do céu. Quem não aprende a silenciar não saberá reconhecer quando Deus falar. O silêncio também revela o que está dentro de nós. Quando cessam as distrações, emergem os medos, as culpas, os desejos não entregues. E é nesse lugar de exposição que o Espírito Santo começa a limpar, curar e alinhar. A verdadeira revelação começa quando a alma para de gritar e o Espírito começa a escutar. O problema é que temos medo do que o silêncio vai nos mostrar. Fugimos dele porque preferimos o controle do ruído ao risco da confrontação divina. Mas o silêncio com Deus não é um buraco escuro. É um campo fértil onde a palavra ganha raiz e o coração é moldado. Prática espiritual, a arte de aquietar a alma diante de Deus. Chegamos ao ponto onde teoria precisa virar prática. Porque ouvir sobre o poder do silêncio é inspirador, mas vivê-lo é transformador. Aquietar a alma diante de Deus não é um exercício de passividade. É um ato profundo de rendição, atenção e abertura espiritual. E exige intencionalidade. O mundo não vai silenciar por você. A agenda não vai se ajustar sozinha. Você precisa escolher esse lugar de escuta como uma disciplina espiritual. Para começar, encontre um espaço onde você não será interrompido. Não precisa ser grande, precisa ser seu. Um canto de paz, onde seu corpo já reconheça que ali o espírito é prioridade. Tire os sapatos se quiser, feche os olhos, respire profundamente. Respire como quem entrega o controle, expire como quem libera os pesos. A cada respiração, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Em seguida, inicie com uma oração curta. Não precisa de palavras elaboradas, apenas diga: Espírito Santo, eu estou disponível, fala o que eu preciso ouvir. E então, pare de falar. Simples assim. Deixe o silêncio fazer o que só ele pode fazer. Talvez venham pensamentos dispersos. Não lute contra eles, apenas traga sua mente de volta. Talvez você sinta inquietação, como se algo estivesse errado. Isso é comum. Muitas vezes, o silêncio revela áreas que precisam de cura. Continue. Tenha ao seu lado uma Bíblia e um caderno. Se sentir vontade, leia um versículo devagar. Permita que a palavra entre como semente, não como informação. Um texto simples pode gerar uma revelação profunda quando o Espírito sopra sobre ele. E quando algo surgir, uma palavra, uma sensação, um pensamento persistente, anote. O diário espiritual não é um ritual místico. É uma forma de registrar o que Deus está plantando para que você possa regar depois com oração, obediência e meditação. Uma prática poderosa nesse processo é a oração contemplativa. Não é pedir, é apenas estar. Estar com Deus como quem fica em silêncio com um amigo íntimo. Sem a ansiedade de resultados, sem o peso de performance, apenas presença. Com o tempo, você vai perceber que esse momento de escuta silenciosa muda o seu dia. Você ficará mais sensível às respostas do céu no meio da rotina.
A voz do Espírito começará a ecoar em situações práticas, na conversa com alguém, em uma decisão inesperada, em um incômodo sutil ou em uma paz que não faz sentido. É assim que a intimidade cresce, escutando, registrando, obedecendo, repetindo. Não espere a perfeição. O inimigo vai tentar roubar esse hábito com distrações, cansaço ou culpa. Resista. O Espírito Santo recompensa a constância. Ele não procura performance, procura entrega. E se você se comprometer a esse lugar de escuta, vai descobrir que a voz de Deus não é rara. Ela só é ignorada por muitos. O combate ao ruído espiritual, quebrando padrões de distração. Não basta querer ouvir Deus. É preciso calar as vozes que competem com a voz de Deus. O ruído espiritual não é só o som externo do mundo. É o som interno da alma agitada, das preocupações constantes, da comparação silenciosa com os outros. Esse ruído é sutil, invasivo, persistente, e enquanto ele dominar a sua mente, o Espírito Santo continuará falando, mas você continuará confuso, inseguro e perdido. Existem vozes que ocupam espaço demais, vozes da insegurança que sussurram que você não é capaz. Vozes do medo, que gritam que tudo vai dar errado. Vozes do passado, que insistem em repetir velhas dores. Vozes da religiosidade, que distorcem a graça com exigências humanas. E também há as vozes digitais, feeds infinitos, vídeos automáticos, opiniões inflamadas, comparações inconscientes. Tudo isso é ruído. Tudo isso concorre com a simplicidade da voz de Deus. O primeiro passo para vencer esse ruído é reconhecer de onde ele vem. Faça um mapeamento da sua mente. Quais pensamentos mais ocupam sua atenção? Em que momentos você se sente espiritualmente surdo? Quais atividades parecem te desconectar da paz interior? Esse diagnóstico é essencial, porque não se vence o que não se identifica. O segundo passo é substituir o ruído com intencionalidade. Silenciar não é esvaziar por esvaziar. É substituir vozes falsas pela única voz verdadeira. Quando perceber que um pensamento tóxico está se instalando, confronte-o com a palavra. Quando a ansiedade começar a subir, invoque o nome do Senhor. Quando a comparação te abater, declare sua identidade em Cristo. Essa prática vai treinar sua mente a resistir ao ruído e a valorizar a voz do Espírito. O terceiro passo é criar limites sagrados. O Espírito Santo não força espaço. Se você quer ouvi-lo, precisa abrir tempo. Talvez seja necessário jejuar de redes sociais por um tempo. Talvez seja hora de mudar os primeiros minutos do seu dia. Não com notificações, mas com oração. Talvez você precise dizer não a algumas conversas, conteúdos ou hábitos que alimentam o barulho em vez da presença. Você é o guardião do seu ambiente espiritual e sua vigilância determina a clareza com que Deus te fala. Há um inimigo espiritual interessado em manter você distraído, porque quem vive distraído vive vulnerável e quem não ouve a Deus é facilmente manipulado pelo mundo. Mas hoje você pode romper esse ciclo. Você pode dizer: chega, eu escolho ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito traz sabedoria prática para o cotidiano. Ouvir o Espírito Santo não é um privilégio místico reservado a profetas ou líderes espirituais. É uma promessa para todo filho de Deus. E essa voz não vem apenas para momentos de culto ou oração profunda. Ela vem para guiar você em decisões diárias, simples, que formam o alicerce da sua vida. A sabedoria do alto é prática, aplicável, objetiva, e é isso que transforma sua jornada. Pense nas escolhas que você faz todos os dias. Que caminho seguir? Que palavras usar numa conversa difícil? Que atitude tomar diante de um conflito familiar? Onde investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro? Essas decisões não são neutras. Elas constroem ou destroem. E quando você vive em sintonia com o Espírito,
Essas escolhas deixam de ser aleatórias. Elas passam a ser guiadas, inspiradas, protegidas. A palavra diz em João 16:13 que o Espírito nos guia em toda a verdade. Ele não apenas revela o que é certo, mas também mostra o momento certo, a forma certa, a intenção certa. Ele dá discernimento. Você começa a perceber o que antes não via. Começa a sentir desconforto em ambientes que antes pareciam normais. Começa a evitar decisões que antes pareciam atraentes. Essa é a sabedoria prática do céu atuando em você. Mas essa voz não se impõe. Ela é sutil, precisa, cheia de paz. Por isso, você precisa treinar sua sensibilidade espiritual. Quando algo parecer bom demais, pare e ore. Quando uma proposta parecer urgente demais, pause e escute. Quando seu coração estiver dividido, não decida com pressa. Muitas vezes, o Espírito Santo não fala com palavras audíveis, mas com um senso de direção interior, uma paz que confirma ou uma inquietação que alerta. Aprenda a respeitar isso e lembre-se, a sabedoria do Espírito sempre está alinhada à palavra. Ele nunca vai te conduzir a algo que contraria as Escrituras. Se a direção que você sente te leva a agir com egoísmo, orgulho, vingança ou medo, não é o Espírito, é sua alma. Por isso, permaneça alimentado da palavra. A voz do Espírito e a voz das Escrituras sempre caminham juntas. A prática da escuta espiritual, quando aplicada ao cotidiano, não torna sua vida religiosa, torna sua vida eficaz. Você começa a perceber Deus nos detalhes. Começa a viver com mais propósito, mais proteção, mais direção. E mesmo quando errar, você sentirá rapidamente o redirecionamento do céu, porque sua alma está em sintonia. Oração guiada, ativando a escuta espiritual e entregando o controle. Agora é o momento de silenciar tudo o que for externo e acalmar tudo o que for interno. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras bonitas, é uma entrega real. É uma ativação de sensibilidade espiritual. É um convite para que o Espírito Santo tome o seu lugar de guia, conselheiro, mestre, consolador. Feche seus olhos, respire fundo e entre em espírito no lugar secreto onde sua alma encontra a voz de Deus. Pai amado, neste momento eu me coloco diante de Ti. Esvazio meu coração de toda agitação, preocupação e barulho. Esvazio minha mente das vozes que tentaram ocupar o lugar da Tua verdade. Eu escolho o silêncio que Te honra. Escolho a pausa que Te escuta. Espírito Santo, eu Te convido a falar. Fala ao meu coração como só o Senhor sabe fazer. Eu renuncio, neste instante, toda necessidade de controle. Eu reconheço que muitas vezes tentei decidir sozinho, agir no impulso, guiar-me pelas emoções. Hoje, eu devolvo a direção ao Teu Espírito, que a Tua voz seja clara, que a Tua paz seja o árbitro das minhas decisões, que o Teu conselho seja mais forte do que qualquer conselho humano. Espírito Santo, eu abro mão das escolhas baseadas em medo, em orgulho, em vaidade ou pressa. Eu escolho depender de Ti. Vem sondar o meu coração. Vem revelar as áreas que ainda estão endurecidas. Vem curar a raiz da inquietação. Vem libertar minha alma da ansiedade que me impede de confiar. Eu declaro que minha mente pertence a Cristo, que meus pensamentos serão filtrados pela Tua verdade, que a sabedoria do alto será o fundamento das minhas atitudes. Eu recebo agora sensibilidade espiritual. Eu recebo agora discernimento. Eu recebo agora paz. Eu ouço a Tua voz dizendo: este é o caminho, ande por ele. Pai, eu Te agradeço por não estar sozinho, por me lembrar que a Tua voz não está distante. Ela está dentro de mim, porque o Teu Espírito habita em mim. Ensina-me a reconhecer Tua direção até nas pequenas coisas.
ensina-me a escolher te agradar, mesmo quando for difícil. Que cada decisão minha, a partir de hoje, revele que sou guiado por ti. Eu oro em nome de Jesus, o exemplo perfeito de obediência, aquele que ouvia o Pai até nas madrugadas silenciosas. Amém. Agora, respire fundo novamente. Fique em silêncio por alguns segundos. Talvez Deus já esteja te respondendo. Permaneça sensível. Anote o que vier ao seu coração. Se vier paz, abrace-a. Se vier direção, obedeça. Se vier apenas silêncio, espere. Ele está falando até no silêncio. Desafio espiritual. 7 dias para ouvir Deus em silêncio. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo já começou a trabalhar no seu coração. Mas a transformação real acontece quando a palavra se torna prática. O Salmo 46:10 não é apenas um versículo bonito. Ele é um chamado à intimidade, uma convocação divina para uma vida de escuta e rendição. E agora, você será desafiado a viver esse versículo como um estilo de vida durante os próximos 7 dias. Durante 7 dias, você vai separar um momento do seu dia para aquietar a alma. Pode ser ao amanhecer, ao entardecer ou antes de dormir. O importante é que seja um tempo reservado, inegociável, separado para Deus. Você vai se afastar de ruídos, desligar distrações, deixar de lado a pressa e se colocar diante de Deus com um único objetivo: ouvir. No primeiro dia, leia Salmo 46:10 lentamente. Repita em voz alta. Medite em cada palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pergunte a si mesmo: o que tem me impedido de aquietar? Que barulho domina minha alma? Depois, fique em silêncio. Respire com intenção e apenas permaneça. No segundo dia, anote em um caderno tudo o que você sente quando tenta se calar. Ansiedade, tédio, culpa, rejeição. Esses sentimentos revelam o que precisa ser tratado antes que a escuta espiritual se intensifique. Ore sobre eles, traga à luz, peça cura. Nos dias seguintes, vá adicionando camadas à sua prática. Leia um versículo que fale ao seu coração. Ore sem pressa. Pergunte ao Espírito Santo sobre decisões específicas. Apresente seus relacionamentos, seus medos, suas dúvidas. Mas mais do que falar, aprenda a ouvir. Se vier um pensamento de paz, acolha. Se vier direção, anote. Se vier convicção, obedeça. Evite cobranças. Não transforme esse desafio em religiosidade. É sobre relacionamento, não performance. É sobre presença, não perfeição. O que importa é que você está intencionalmente se posicionando para ouvir a voz de quem mais importa, o Espírito de Deus. Ao final de cada dia, escreva uma frase de gratidão, algo que você percebeu, algo que Deus falou, algo que mudou por dentro. Esse diário de escuta será seu memorial espiritual e servirá como prova de que Deus fala com você. Sim, com você, porque você é filho, porque você é amado, porque Ele deseja guiar todos os seus passos. Se você aceita esse desafio, escreva agora nos comentários: eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. Faça disso um marco. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E volte ao vídeo quando quiser renovar sua entrega. O Salmo 46:10 é mais do que uma frase. É uma chave, uma porta aberta para a intimidade